Capítulo 138. Relatório urgente. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. QC: Amnésia. Nate era o chefe da estação de transmissão. Este trabalho era uma posição muito lucrativa no clã Purcell. Um chefe da estação de transmissão distribui ajuda aos escravos e deduz uma parte das colheitas, se necessário. Além disso, eles são responsáveis por levantar pelo menos 12 cavalos perseguição do vento ou potros de fogo que foram usados para passar mensagens entre as estações de transmissão. Seus alimentos são mais refinados do que os alimentos das bestas escamadas comuns. Este alimento foi o que Nate normalmente desviou. A situação na estação de transmissão das planícies de Lika foi uma ocorrência comum em todo o ducado. Era quase considerado como um segredo aberto, porque os chefes de estação geralmente eram membros de um clã, nos quais muitos se beneficiam com o desvio de fundos. Embora o clã Purcell estivesse lidando mal com a situação, isso não significava que eles não se importavam. Enquanto a operação da estação de retransmissão fosse mantida e a quantidade de escravos mortos fosse mínima, eles não diriam nada sobre isso. O clã aplicará uma punição pesada se estas condições não forem cumpridas. Foi por esse motivo que, embora fosse um trabalho muito pequeno, ainda era um cargo lucrativo. Trabalhar como chefe da estação por vários anos também permitirá que você retorne à cidade-casa como pensionista quando atingir a idade avançada. Como sobrinho da governanta estrangeira do clã Purcell, a posição de Nate foi arranjada, já que ele não possuía talento como praticante. Foi por isso que ele pode ganhar algumas moedas de ouro e ter uma vida de aposentadoria confortável na cidade-casa. Embora ele não possa voltar para a cidade-casa com frequência, já que ele era responsável para a lotação da estação de transmissão todos os dias, pelo menos sua vida era confortável. Ele sabia que não tinha talento como praticante, então não teve nenhum pensamento de perseguir isso. Ele só quer fazer seu trabalho por mais alguns anos para poder se aposentar confortavelmente na cidade-casa. Nate sorriu enquanto pensava em seu clã que mora na cidade-casa. 6 anos atrás, sua esposa morava com ele aqui na estação de transmissão. Mas depois de ter um filho, ele os levou para a cidade-casa para a criança poder estudar. Seu filho agora vai para o Instituto Militar Demoníaco da cidade-casa. Embora seu filho não possa ser um mago, ter um corpo saudável faz da criança um bom material para ser um guerreiro. Quando ele pensou em seu filho travesso, Nate se tornou mais feliz. Ele estava cantarolando uma música enquanto saía da sala, indo direto para a cozinha. Ele pegou uma pequena jarra de vinho juntamente com 2 pratos de legumes e depois disse em voz alta: "Garçom, Carlo, venha e acompanhe seu irmão mais velho para beber 2 xícaras de vinho." Garçom e Carlo eram os representantes de Nate. Eles também eram parentes de alguns anciões do clã Purcell. Assim como Nate, suas posições foram arranjadas, tornando a relação entre os 3 bastante boa. De repente, eles ouviram rajadas de cascos vindo em sua direção. Nate ficou surpreso por um momento. Ele então ouviu atentamente de onde vinha o som. O som não veio da direção da antiga fortaleza do clã Purcell, Fortaleza Benil, veio da direção das planícies de Lika. Seu rosto afundou. Ele não temeria se o som dos cascos viesse da Fortaleza Benil. Isso significaria que as mercadorias deviam ser entregues à sua estação de retransmissão. O que ele temia era o som que vinha das planícies de Lika, pois isso significava que houve uma emergência ou que aconteceu algum acidente. O clã Purcell dá uma grande importância às planícies de Lika, portanto, não importa o que aconteça, o clã Purcell deve saber disso imediatamente. Nate jogou o jarro de vinho que tinha em suas mãos e imediatamente dirigiu seus 2 ajudantes dizendo: "Prepare cavalos de fogo rapidamente, talvez haja algum acidente nas planícies de Lika." Garçom e Carlo hesitaram por um momento, depois se moveram rapidamente e prepararam os cavalos. Eles sabiam que Nate tinha sido um chefe da estação por 8 anos. Embora ele não tenha sido promovido, sua alta familiaridade com a forma de como funciona dentro das planícies de Lika fez com que eles o seguissem sem hesitação. Pouco antes de se moverem, o coração de Nate afundou. No horizonte distante, ele pode ver um homem loucamente chicoteando seu cavalo, movendo-se rapidamente em direção à estação. A julgar pela sua aparência, ele sabia que a situação era muito pior do que ele imaginava que fosse. Assim que o homem chegou ao portão, Nate imediatamente perguntou: "Tiny, o que aconteceu?"
O pálido Tiny respondeu: Sr. Nate, meu distrito está em uma situação ruim. Uma infestação de pragas em grande escala está acontecendo agora. Por favor, informe imediatamente ao clã, caso contrário, o rendimento de grãos este ano será bastante reduzido. Nate ficou atordoado e demorou algum tempo até que ele reuniu seus pensamentos e disse: como uma infestação de pragas poderia ocorrer de repente? Tiny, com o rosto pálido, respondeu: eu não tenho ideia, ontem estava tudo normal. Mas hoje de manhã encontramos um grande número de enormes insetos brancos roendo as plantas de trigo. Se eles não forem eliminados, as consequências serão impensáveis. Se possível, espero que o clã possa enviar um mago de alto nível e um exército de 1000 guerreiros. Nate ficou surpreso depois de ouvir o que Tiny disse. Pedindo 100 guerreiros foi o pedido habitual para responder a uma infestação de pragas. Mas agora, Tiny estava pedindo um mago de alto nível e um exército de 1000 guerreiros. Nate olhou para Tiny e disse: você está dizendo que o problema é realmente severo. Tiny sorriu e disse: Sr. Nate, a situação agora é pior do que você pensa. Eu sugiro que o clã comece a preparar um plano para conter a infestação. Nate silenciosamente concordou. Ele sabe que Tiny foi um guerreiro do clã Purcell no passado, mas ele foi ferido e depois designado como supervisor. Precisamente por causa de seu passado, Nate sabia que ele é confiável. Quando Tiny disse que há necessidade de um plano estratégico, isso significa que o problema é realmente sério. Depois de pensar sobre as coisas, Nate disse: tudo bem, eu vou imediatamente partir para a Fortaleza Ben-Nil para entregar esta notícia. Você deve se apressar e voltar. Organize uma equipe de controle de pragas assim que puder. Tiny concordou e disparou em direção à aldeia. Assim que Tiny foi embora, Nate instruiu Garson e Caro para entregar as notícias para as diferentes estações de retransmissão ao redor das planícies de Lika. Imediatamente, todos os três saíram em disparada, indo a lugares diferentes. Nate sabia que o problema era grave, então ele foi em direção à Fortaleza Ben-Nil com pressa. Leva 2 dias para um cavalo viajar da estação de retransmissão de Nate para a Fortaleza Ben-Nil. No entanto, em tempos de emergência, você pode alcançar em um dia, se você correr continuamente sem descanso. A Fortaleza Ben-Nil era uma antiga fortaleza que sempre tinha 3 anciãos, 5.000 guerreiros e 150 magos estacionados na fortaleza. Esta fortaleza também era o lar de um grande número de membros do clã junto com seus servos. Como tal, o clã Purcell considera este lugar como uma das fundações do clã. Entre os 5.000 guerreiros na fortaleza, 2.000 estavam estacionados dentro do castelo. O resto estava estacionado em instalações militares fora do castelo. Esses complexos militares formaram uma rede de informação e comunicação, passando as notícias por toda a fortaleza. As muralhas da fortaleza tinham 2 quilômetros de comprimento, 5 metros de espessura e 15 de altura. O muro foi construído com uma fundação profunda em uma terra coberta com grama de riga. As camadas foram todas tampadas firmemente e coberto por uma camada de leite de arroz, tornando a parede muito forte. Embora a fortaleza fosse uma cidade-chave no Ducado de Purcell, ainda era um local relativamente movimentado. Mesmo que o clã Purcell fosse muito rigoroso no que diz respeito à negociação, um grande número de comerciantes do Ducado de Purcell ainda se instalavam aqui. Atualmente, havia cerca de 5 milhões de pessoas em toda a Fortaleza Ben-Nil. As pessoas que vivem no castelo são os membros do clã Purcell, juntamente com algumas pessoas que têm um bom relacionamento com o clã. Hoje pareceu mais um dia normal dentro da Fortaleza Ben-Nil. A porta do castelo se abriu pela manhã, com os negócios e as empresas abrindo com ela, tornando a fortaleza bastante animada. No final do dia, um sino melodioso foi ouvido em toda a fortaleza, sinalizando o fechamento das portas do castelo. No entanto, enquanto as portas estavam sendo fechadas lentamente, os sons de um cavalo correndo rapidamente reverberou pela fortaleza de repente. As pessoas não podiam deixar de olhar para a direção de onde o som estava vindo. Essa direção era onde estavam as planícies de Lika. Em pouco tempo, um cavalo de fogo surgiu junto com o cavaleiro gritando: relatório urgente! Relatório urgente! Não feche! As pessoas que moram no castelo sabem claramente que a pessoa é um mensageiro ou alguém que trabalha na estação de transmissão. Eles imediatamente pararam de fechar a porta e lentamente a abriram. Assim que o mensageiro chegou no portão,
dois guardas usando capacetes com chifres o recebeu. O mensageiro realmente não parou e gritou: relatório urgente! Relatório urgente! Saia do caminho! Normalmente, quando um mensageiro entrega um relatório, ele para em frente ao portão para ser inspecionado pelos guardas. No entanto, este mensageiro foi direto para a fortaleza enquanto gritava. Os guardas não se atreveram a interceptá-lo e se afastaram imediatamente. O mensageiro era na verdade Nate. Ele sabia que a infestação de pragas era severa, assim ele não se importou em parar no portão e foi diretamente para a fortaleza. Ninguém se atreveu a bloquear o Nate em alta velocidade. Ele viajou um dia inteiro sem descanso e estava claramente exausto. Quando ele desceu do cavalo, quase desmaiou na frente dos guardas da cidade. Os guardas viram isso e eles o ajudaram, imediatamente. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.